Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja até agora no seu coração, mas também na sua casa, sobre a sua família. Graças a Deus, é um culto de ceia. O culto de ceia é um culto que sempre me emociona. É um culto que sempre fala comigo. Eu creio que fala com você também, porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele deixou como um sacramento. Jesus deixou 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia, somente 2 sacramentos. Então, quando nós, enquanto igreja, nos reunimos e participamos da mesa do Senhor, nós estamos, em primeiro lugar, obedecendo ao Senhor, obedecendo ao sacramento, a uma ordenança dele. E é claro, quando nós participamos, nós também recebemos vida, a vida de Cristo em nós, porque a ceia, ela traz vida, a ceia traz esperança, a ceia, ela traz reflexão. Nós refletimos e olhamos para dentro de nós e buscamos a santidade, porque a Bíblia diz que nós devemos examinar o nosso coração antes de participarmos. Isso traz santidade, traz reflexão. Será que a minha vida ela está correta diante do Senhor? Será que tudo que eu tenho vivido tem refletido a glória de Deus e tem exalado o bom perfume de Cristo? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Jesus, sim, a respeito da pessoa maravilhosa do nosso amado Deus, que é Jesus. Vamos falar assim: Jesus é Deus. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, é um nome poderoso. Mas antes de nós ministrarmos a palavra, estudarmos um pouco a palavra, eu queria trazer aqui uma lembrança em relação à pastora Ronei. Hoje, irmãos, hoje está fazendo um ano que a pastora Ronei, ela foi ungida, consagrada pastora. A Jesus na sala de palmas. Deus te abençoe, meu irmão. Que sejam mais muitos anos na sua vida. Você tem sido uma bênção aqui para nós, uma mulher de Deus, uma mulher que se consagra, uma mulher que ora, e as suas orações são preciosas para nós. Creio nisso. Deus te abençoe. Amém. Eu não gosto de falar muito, não sou meio chorão, eu choro por mim, eu choro pela minha família. Está aqui meu genro, minha filha, minha netinha, coisa mais linda do louvor. Eu choro por vocês, eu choro por Jesus, eu choro pela igreja. Porque chorar é bom. Quando a gente chora, o nosso coração ele fica constrangido, ele fica apertadinho, a gente fica mais amoroso, a gente fica mais sensível até para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Mas vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e nós vamos estudar um pouquinho a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Esse texto fala da confissão de um homem, confissão de Pedro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Lá está escrito: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente a Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O tema dessa ministração dessa noite é uma pergunta: quem é Jesus? Vou repetir: quem é Jesus? Igreja, se alguém perguntar para vocês, aí no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no seio da sua família, perguntar para você: quem é Jesus? Você teria uma resposta coerente com a palavra? Ou você teria uma resposta de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem falado ao teu coração? Ou mais, você teria uma resposta de acordo com aquilo que você ouviu falar? Queridos, essa pergunta, quem é Jesus, é a pergunta mais importante que qualquer pessoa pode responder. Porque em todo mundo há muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus. Em todo mundo há muitas pessoas que já leram sobre Jesus. Em todo mundo há muitas pessoas que já viram algo que remete à pessoa de Jesus. Mas verdadeiramente, será que todos conhecem quem é Jesus? Alguns
Algumas religiões, eu não quero falar de religião, não quero aqui falar de denegrir religião alguma, mas é um fato e é uma realidade que eles mesmos declaram. Algumas religiões têm uma ideia de quem seja Jesus. Por exemplo, o islamismo, eles dizem, eles falam, Jesus é conhecido como Isa. E no islamismo, Jesus, ele é um dos maiores profetas de Deus, ele é um profeta. No judaísmo, Jesus, ele pode ter sido um rabino ou um pregador, porque o judaísmo tradicional, eles rejeitam a ideia de que Jesus seja o cumpridor das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Eles não aceitam a Jesus como o Messias prometido. No hinduísmo, Jesus, ele é um grande mestre espiritual. No budismo, Jesus, ele é um sábio mestre iluminado no budismo. E no espiritismo, Jesus, ele é um espírito altamente evoluído. Mas e nós, e para nós, quem é Jesus? Verdadeiramente, quem é Jesus? Jesus, para nós que cremos na palavra, na Bíblia do Senhor, nós devemos declarar sim, Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Pedro declarou, mas mais do que isso, Jesus, ele é Deus. Repita comigo, ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Nós não devemos ter dúvida alguma de que Jesus é Deus, porque há vários textos na palavra de Deus que declara e comprova a divindade de Cristo. E ele deixou algo para nós como herança, que é muito valioso, que é o seu nome, o nome de Jesus. Ele disse ao Pai, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele disse aos discípulos, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vos será concedido. Porque há poder neste nome, há poder no nome de Jesus. E nós podemos ver e conhecer a Jesus no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. No Velho Testamento, Jesus, ele é a sombra daquilo que viria. O povo de Israel caminhava, lutava, vivia à sombra de Cristo. Havia uma promessa no libertador, do Messias, desde a saída do Egito. Mas eles não viviam a substância que, graças a Deus, hoje eu e você vivemos. Hoje nós vivemos a substância, vivemos o Cristo que ressuscitou e habita em cada um de nós. Amém? Amém. Então nós somos uma geração privilegiada, uma geração que não só ouviu as promessas a respeito do Messias, aquele que viria, mas nós vivemos a realidade de algo que já aconteceu. Ele veio, ele se entregou por nós, ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém. E Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Por isso, quando eu e você, nós falamos o nome de Jesus, declaramos o nome de Jesus, devemos declarar sim, com autoridade, com fé, com confiança, mas também com temor e tremor. Infelizmente, a gente vê as pessoas aí fora usando o nome de Jesus até com banalidades, sabe? Com coisas fúteis. Vai acontecer isso, aí fala uma coisa fútil, uma coisa que não tem relevância, vai acontecer em nome de Jesus. E esse nome tem poder, esse nome, ele ressuscita, ele traz cura, ele salva, ele abre portas, ele faz o impossível acontecer quando eu e você cremos e temos fé. Abra comigo lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha o que diz. Lá está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual atitude? Que embora sendo Deus, não sou eu que estou dizendo, a palavra está garantindo que Jesus é Deus. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, irmãos, infelizmente, alguns irmãos nossos, irmãos em Cristo, algumas denominações, eu não quero dizer o nome, que creem em Jesus, pregam Jesus, oram em nome de Jesus, mas não creem que Jesus é Deus. Não creem. Eles não creem na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Então essa é uma mensagem necessária, porque nós estamos vivendo já nos últimos dias, nós estamos vivendo a última volta do ponteiro. Jesus já está batendo as portas, batendo a porta. Jesus já está voltando, os sinais estão aí. Então nós devemos crer, devemos pregar, devemos dizer: sim, Jesus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Filipenses diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Talvez você já deve ter ouvido falar de muitos nomes poderosos, nomes que têm poder, que têm autoridade, presidentes, governantes, imperadores, reis, líderes religiosos que já passaram. Mas a Bíblia nos garante que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, amém? De todo nome. E a palavra continua dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, toda língua, daqueles que estão vivos, daqueles que ainda nascerão e daqueles que já se foram. Sim, infelizmente alguns confessarão Jesus para condenação, mas toda língua vai confessar, porque essa é a promessa do Pai. Jesus foi exaltado pelo nosso Deus, o nome dele é um nome poderoso, é um nome que está acima de todo nome. Mas Jesus, no Velho Testamento, ele, como eu disse, ele estava à sombra daquilo que viria. Lá em Gênesis, no capítulo 3, lá está escrito, Gênesis capítulo 3, versículo 15, aqui há uma promessa, a promessa do nosso Redentor, lá no início, em Gênesis. Lá está escrito: porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus está falando para Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem que é o descendente da mulher? Jesus. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, fala do Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro Pascal. Eles não mencionavam o nome de Jesus, porque no Velho Testamento não aparece explicitamente o nome de Jesus. Mas lá em Êxodo 12, 13, diz: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. O anjo da morte vai passar e vocês não serão atingidos. Este sangue nos umbrais das portas dos israelitas lá no Egito significava, simbolizava, ilustrava, apontava para o sangue de Jesus, que seria derramado por mim e por você. Então o sangue do Cordeiro, Deus pediu para que os israelitas separassem um novilho sem defeito, sem mácula, sem defeito algum. Jesus, o Cordeiro de Deus, não tinha pecado, não tinha defeito algum. Então aquele sangue derramado lá no Egito, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, ele foi concretizado, aconteceu, ele se realizou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi passado sobre as nossas vidas, amém? Mas em Isaías 53, versículo 5 também fala de Jesus como servo sofredor. Jesus, ele é o servo sofredor. Lá está escrito: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aqui está falando de Jesus. Isaías escreveu isso, profetizou sobre isso
750 anos antes de Jesus nascer. Jesus do Velho Testamento. E no Salmo 110, versículo 1, de 1 a 4, Jesus ele é dito, declarado e profetizado como rei e sacerdote. Aqui está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor. Declara que o Senhor ao meu Senhor, os dois Senhor que está escrito, estão com letra maiúscula. Então aqui diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus: assenta-te à minha direita. Versículo 4: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre, juiz, rei, juiz e sacerdote. Esse é Jesus no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, que nós estamos tão habituados, Jesus ele é claramente identificado como Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador, conforme a confissão de Pedro. Abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Aqui no Evangelho de João, esse texto ele refuta todo e qualquer argumento contrário à divindade de Cristo. Quando nós lemos o capítulo 1 de João, aqui nós entendemos que nada daquilo que foi feito, nem nós, teria sido feito se Jesus não tivesse participação, se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse criado. Diz lá: no princípio era aquele que é a palavra. Quem é a palavra? Jesus, o Verbo encarnado. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então Jesus aqui, o texto do Evangelho de João está declarando, está afirmando que Jesus estava com Deus e era Deus, e tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Mas abra comigo lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, o início de tudo, o versículo 26. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes a gente lê e passa despercebido por algo tão importante. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: então disse Deus. Quem disse? Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que te chama a atenção nesse texto? E eu lia esse texto e falava: poxa vida, nós fomos feitos à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Bacana. Mas eu reli, e li mais uma vez, e aí algo me chamou a atenção, que talvez também chame a sua atenção. Então disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem. O que me chama a atenção aqui? Esse verbo está no plural, ele não está no singular. Façamos o homem a nossa imagem. Se está no plural, isso quer dizer que Deus não estava só. Quem estava com Deus? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No começo do livro de Gênesis, no começo da Bíblia, diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, na construção de tudo, Jesus estava presente. E isso é um motivo de gratidão e alegria, porque ele deixou a sua glória. Ele estava com o Pai, ele deixou a sua glória, a sua majestade, e ele se encarnou e veio habitar no nosso meio. Sabe por quê? Por amor a mim, por amor a você. Não havia outra possibilidade, outra chance, outra maneira de nós, por conta do pecado de Adão e de Eva, quando eles pecaram, aí entrou no mundo o quê? Entrou no mundo da enfermidade, entrou no mundo
a morte eterna. Fomos condenados à morte porque o pecado, o salário do pecado é a morte, como diz a palavra. Mas Jesus, ele veio e se entregou por amor a nós. E quando nós o reconhecemos como Deus, como Criador de todas as coisas, como soberano, como aquele que era, que é e que há de vir, o sentimento que deve haver no nosso coração é de gratidão, mas também um sentimento de amor, de alegria a Ele, de poder servi-lo com todo o nosso ser. O dia que nós entregamos a nossa vida, nosso coração ao Senhor, Ele nos alcançou, eu creio que foi o dia mais importante e mais feliz das nossas vidas. Amém? Amém. Então aqui nós temos a convicção clara de que Jesus é Deus. Jesus, ele não é um espírito evoluído, Jesus, ele não é um grande mestre, Jesus, ele não é um ser sábio. Não, Jesus é Deus. E sendo Deus, ele tem todas essas características. Porque ele é poderoso, ele é soberano, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que cura, que salva, que restaura, que ressuscita. É Jesus. Jesus, ele é Deus em sua essência. Aqui nós lemos João capítulo 1, Jesus, ele não é uma criatura, mas ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Pai, Jesus é Pai. Volta lá comigo lá em João capítulo 14. João 14. Jesus é Pai, e como Pai, Ele nos ama, porque qual é o Pai que não ama o seu Filho? João capítulo 14, versículo 9. Lá está escrito, versículo 8, disse Filipe dizendo a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Então como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Aqui Jesus está declarando, quem me vê, vê o Pai. Então Jesus nós podemos chamar de Pai. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós podemos falar Pai Nosso, como também podemos falar Jesus, meu Deus e meu Pai, porque Ele é Pai. Jesus, Ele é a plenitude de Deus. Ele é a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus está em Jesus. Abra comigo Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. Eu estou deixando esses textos aqui para vocês marcarem. Porque um dia, se alguém perguntar para vocês quem é Jesus, vocês têm todas essas respostas. Jesus é Pai, Jesus é a plenitude de Deus, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o meu Deus, é o meu Senhor e meu Salvador. Amém. E nós podemos declarar isso com grande voz, de todo o coração, porque é um privilégio. Nós podemos chamar Ele de Pai, chamá-lo de Senhor. Há muitas pessoas aí que não conhecem Jesus e conhecem só de ouvir falar. Colossenses 2, 9, lá diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que isso quer dizer? Em Jesus, toda a divindade habita corporalmente, ou seja, o Deus que se encarnou, o Deus que se fez homem, como eu e como você. Jesus, Ele é a criação. Aqui mesmo em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 diz, Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Quando você conhece um trono, uma soberania, uma autoridade, que muitas vezes bate no peito e fala: eu sou uma autoridade, aqui diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Então a Ele toda honra e toda glória, amém? Mas Jesus também Ele é Deus, porque Ele é o Deus de milagres. Só quem faz milagres é Deus, só quem perdoa pecados é Deus. E Jesus, em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 10,
Marcos capítulo 2, Jesus ele perdoa pecados. Jesus ele pode declarar: você foi perdoado porque ele é Deus. Como Deus, ele pode declarar. Marcos capítulo 2, versículo 5, diz assim: e eles responderam: em Belém da Judéia. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Desculpa, eu estou em Mateus. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então Jesus, ele prova, ele mostra a sua divindade, operando milagres e perdoando pecados. A morte e a ressurreição de Jesus já foi uma prova de que ele é Deus, porque ele declarou e profetizou sobre a sua morte. E isso nós vamos falar daqui a pouco, porque foi na última ceia que ele disse que ia ser entregue, e ele instituiu ali a ceia como um memorial para que aqueles discípulos, e para que nós hoje, enquanto seguidores e discípulos de Jesus, pudéssemos lembrar do sacrifício dele. Ele estabeleceu ali a ceia, ele instituiu a ceia para que nós participássemos, celebrássemos em memória dele, em memória. É um memorial. Então ele já declarou que ele ia ao Pai, mas ele declarou também que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E quem ressuscita a não ser Deus? Então não há dúvida da divindade de Jesus. Jesus, um nome que está acima de todo nome. Irmãos, o nome de Jesus é um nome tão poderoso, mas é um nome tão lindo e tão temível, que quando você está diante de uma pessoa possessa e você começa a orar, repreendendo, expulsando o demônio da pessoa, se você pedir para essa pessoa que está possessa, para ela repetir o nome de Jesus, ela não consegue repetir. Sabe por quê? Porque os demônios, eles temem o nome de Jesus, e eles não conseguem falar desse nome que é poderoso. Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha os seus escribas, aqueles que escreviam a Torá, escreviam as escrituras sagradas. E talvez, não sei se vocês saibam, mas quando eles iam escrever o nome de Deus, o nome Yahvé, o nome em hebraico Yahvé, as letras, cada letra daquele nome era escrita de forma maiúscula. E uma curiosidade: o temor, o respeito ao nome de Deus que eles tinham, e tem até hoje, é tão grande, que quando eles vão escrever Yahvé, eles trocam de pena. Eles pegam uma pena nova, somente para escrever o nome de Yahvé. Amém? E eu volto a dizer, hoje em dia a gente vê tantos cristãos que usam o nome de Jesus, o nosso Jesus, de uma forma tão banal. Há poder no nome de Jesus. Use e pregue esse nome de Jesus para trazer vida à sua vida, para trazer salvação à sua casa, à sua família, para declarar a cura, a restauração, a reconciliação na sua casa, no meio da sua família, para trazer prosperidade, para trazer saúde, para trazer alegria, para trazer justiça, onde precisa de justiça. Use o nome de Jesus com autoridade, mas use o nome de Jesus com temor e tremor, porque há poder nesse nome. Amém. Amém? Então Jesus, ele é a sombra do velho. Jesus, ele é a substância, ele é a revelação do novo.
Jesus, Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Essa mensagem é uma mensagem poderosa, uma mensagem que traz uma reflexão a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Mestre, nosso tudo. Ele é a razão da nossa existência, Ele é o motivo da nossa alegria. Não tem escolha melhor que nós possamos fazer do que servi-lo, servir a Jesus em todo o tempo, em tempo e fora do tempo. Amém? E na palavra de Deus, na Bíblia, está contido, de Gênesis a Apocalipse, está revelada a pessoa de Jesus. Sim. Como assim, pastor? Sim. De Gênesis a Apocalipse está revelada a pessoa de Jesus, de forma em que é a sombra daquilo que Deus ilustrou, tipificou, para que nós hoje pudéssemos entender que desde a criação já havia um plano, um projeto de Deus para que Jesus viesse, para que Jesus encarnasse, se tornasse o verbo vivo de Deus aqui, para nos salvar, para nos redimir, para nos justificar, para perdoar os nossos pecados e para nos levar para a eternidade. Amém? Amém. Eu quero que você se coloque em pé. Eu queria chamar o Samuel. Irmãos, eu vou fazer uma leitura. Eu vou declarar aqui para vocês quem é Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Talvez vocês nunca tinham pensado a respeito da pessoa de quem é Jesus em toda a palavra de Deus. Vou pedir para o Samuel tocar um pouquinho aí, para que a gente possa ter uma reflexão maior a respeito de Jesus. Ouça com atenção. Jesus na Bíblia. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e nos livros de Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o construtor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Repita, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela, orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o
o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem entrar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, ele é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Amém. Diga assim: ele virá. Mais uma vez: ele virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo que é mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com 10.000 santos. E em Apocalipse, a igreja que somos nós, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua, a nossa redenção. Jesus, ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor